do século XVIII, que pertenceu a Francisco Dias d'Ávila, foi um grande senhor de terra da Casa da Torre, que era uma casa de estilo medieval do Recôncavo Baiano, e principalmente o nome já vem indígena, é origem indígena, que significa nossa roça, nossa plantação. Pode pesquisar no dicionário indígena de Orlando Boldoni, isso deu origem a partir da fazenda de gado, e principalmente esse nome refere-se à comida que a forrageira que o gado comia, para que no tempo de seca eles não passassem fome. Aí a partir disso surgiu também através do comércio, que aqui era uma grande passagem entre Pernambuco e Bahia, e a partir disso favoreceu muito a comercialização do gado. E por aí foi chegando pessoas, famílias que vieram povoando o sertão, dentre elas. Em 1888 chegou aqui a família Reis, de Mariano Reis, Valeriana dos Reis e Rita Maria dos Reis, e que provenientemente eles fundaram o quê? A vila, assim, não fundaram a vila, mas vieram dar ênfase mais assim populacional à vila. E eles vieram de Trindade. Por quê? Porque Dom Pedro II, Dom Pedro I tinha um projeto de quê? De expandir a habitação no Rio São Francisco, para que outras milícias, outras pessoas de outros países não viessem tomar conta aqui dessa terra. Aí a partir disso, Dom Pedro II deu o quê? Deu o aval a todos os moradores das cidades, os antigos burgos dessa região, do sertão do Pajeú, sertão do Araripe, para vir se estabelecer nessas margens do Rio São Francisco. É por isso que a família Reis veio para o município de Orocó, uma antiga vila de Orocó, para quê? Para povoar e para o quê? Vigiar também e formar parte da milícia portuguesa. E a partir disso Orocó veio surgindo como vila. Aí durante a vila veio o progresso comercial, começou a influência religiosa. É tanto que as terras da Fazenda Orocó, desde 1925, pertencem à Igreja Católica por meio da assinatura de Valeriana dos Reis e Rita Maria dos Reis, que doaram esta terra para a colonização da cidade. Quem foram os primeiros habitantes de Orocó? Os primeiros habitantes da nossa região foram os índios cariris, que foram habitantes das ilhas de São Félix, da ilha da Vila Real de Santa Maria e demais ilhas, Ilha da Tapera. E a partir disso, com o estabelecimento dos jesuítas, eles foram catequizando e foram ensinando a viver, assim, entre aspas, civilizadamente como portugueses, ou melhor dizendo, como descobertos. E a partir disso, os índios foram o quê? Se mesclando a população, formando uma só etnia, que originalmente todo brasileiro tem sangue indígena, negro e português. Esses foram os primeiros habitantes. Quantas ruas existiam? Existiam só uma rua aqui, que era principalmente, quando começou, lá na beira do rio, que ela era uma vila, antiga vila ribeirinha, onde lá havia a atividade de feira, a atividade de entreposto comercial. Muitas pessoas vinham da Bahia vender seus produtos aí na margem do rio. Aí em 1919 foi destruída. E aí depois vieram reconstruir aqui, nessa rua onde a gente está, que é a rua Prefeito Ulisses de Novaes, que antigamente chamava a Rua da Igreja. Quem foi o primeiro prefeito da cidade? Ulisses de Novaes Bione. Foi o primeiro prefeito eleito pelo voto no nosso município, porque fazia parte do ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o quê? Parte da ditadura militar. Aí como não havia nenhuma pessoa assim para se candidatar aqui no recém e principalmente recém-elevado município de Orocó, ele ganhou por maioria, porque não havia outro candidato. De quem foi as primeiras residências? Os primeiros residentes do município foram daquelas famílias, família Valeriana, de Valeriana dos Reis, a família Mendes, a família Amando, Águia, Brandão, que vieram povoar aqui, e outras famílias que não é contada, mas que fizeram parte desse, vamos dizer, desse começo da história do município. Como eram as primeiras feiras? As primeiras feiras eram normais, assim.
havia principalmente a venda de farinha, que até hoje é coisa elementar para a alimentação do sertanejo. A farinha, a carne, principalmente. Aquilo que as pessoas produziam nos seus terrenos. Sim, mas assim, essas pessoas que vinham botar a feira, era da cidade ou era Não, de muitas outro lugar? pessoas vinham das regiões aqui. Cabrobó, Coripós, que eu chamo Santa Maria da Boa Vista. Vinha de Leopoldina, que hoje é Parnamirim. Vinha da antiga passagem de Juazeiro, que hoje chama Petrolina. Vinha de toda essa região. Vinha de Curaçá, que é um dos municípios mais antigos da nossa região. Ou seja, todo esse povo vinha comercializar aqui em Orocó, porque aqui é o que? Antigamente era ponto estratégico de venda. Qual foi a primeira fazenda instalada em Orocó? Fazenda Orocó, que em 1852 consta em uma pesquisa que Guilherme Fernando Rayfield fez a partir do mando de Dom Pedro II, porque ele queria conhecer a região. Então, desde 1852 já constava que o sítio Orocó, por causa do nome dessa planta, né, que já desde antes já existia, aí por isso colocou o sítio Orocó e já existia antes de 1852. Orocó, fazenda Orocó. E por que pessoas vieram para Orocó, pessoas de fora? É isso que eu expliquei a você. Que no começo, Dom Pedro II queria o quê? Primeiro, o pai de Dom Pedro II, ele queria repovoar as margens do rio. Porque antigamente eles tinham medo de uma invasão de outros países, porque havia vários conflitos e eles queriam proteger. Quanto mais gente morando nas margens dos rios, mais proteção terá o patrimônio do Império. Aí essas pessoas que vieram aqui de outras regiões, vindo do antigo distrito de Trindade, que hoje é município de Trindade, perto de Almecuri, vieram para fazer isso, povoar. Porque não existe nada escrito na história, mas isso é teorias da história que nos levam a crer que aconteceu isso mesmo no nosso município. E a primeira escola? Primeira escola, como eu sei que era a escola Santa Maria, mas lá era só um prédio de uma fazenda, lá. Um prédio de um local onde criavam boi, essas coisas. E o hospital, assim? E depois era veio... no mesmo local? Não, aqui não existia hospital. Não existia hospital, aí depois construíram aqui a escola Jacó em 1967, com recursos vindo dos Estados Unidos, porque naquela época o governo militar estava tão falido que eles não investiam na educação. Aí em 1968, junho de 68, Ulisses Novaes Bione conseguiu recursos através de sua parceria também com o governo americano, o governo brasileiro, para construir em 68 o Hospital Eulina de Novaes Bione. E essa foi nossa entrevista com Danielson sobre nossa querida Orocó. Obrigada. Eu que agradeço.